primeiro jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Muito bom dia, 8 horas mais 5 minutos, 8h05 na manhã desta quarta-feira, 25 de novembro de 2015. Estamos aí a um mês do Natal, né? 19 graus 4 décimos de temperatura, manhã de tempo bom em boa parte do Rio Grande do Sul, previsão de algumas pancadas de chuva para algumas regiões, mas até a temperatura mais amena colabora com esse tempo que está firme nos últimos dias, especialmente depois de algumas precipitações e temporais que tivemos no início do mês de novembro, final do mês de outubro. Agora o tempo já começa a se firmar um pouco mais, até porque estamos também aí a um mês, um pouco menos de um mês do verão. A máxima de ontem foi de 24 graus e 1 décimo, às 12 horas e 8 minutos, portanto ontem é o meio-dia máxima do dia. Pois bem, chegando o final de ano, falando em dezembro, novembro, começa algumas empresas a pagar o 13º, umas parcelam em 2 vezes, outras têm a obrigação de pagá-lo até o dia 20 de dezembro, e quem está conosco para falar desse dinheiro a mais que entra é o coordenador do curso de Ciências Contábeis da Univates, Ari Kinzel. Professor, seja bem-vindo ao Primeiro Jornal e à Rádio Tirol. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, bom dia, um prazer estar aqui com vocês. Professor, sabe que economistas, contadores gostam muito da palavra planejamento. É mais ou menos isso que tem que fazer com o 13º, professor? Isso, é uma ideia. Tem que pensar que o 13º ele não é um prêmio que você ganha no final do ano, é algo que você vai conquistando pelos 12 meses de trabalho, né? E enfim ele chega como um pagamento extra, mas que é construído durante todo o ano. E nessa época então surgem muitas especulações sobre o que fazer com o 13º. E a maioria das pessoas tem algumas questões, dependências com dívidas, e essas são as que primeiro às vezes são tratadas. Porém tem que ter um certo cuidado, porque se você já planejou as suas dívidas ao longo do tempo, elas estão parceladas adequadamente. Priorizar, bom, o que é priorizar no caso se tivesse realmente endividado? Aquelas contas que são mais caras, aquelas que têm juros mais altos. Então cheque especial, cartão de crédito sempre são umas arapucas, né, que pegam as pessoas de jeito. Então, se realmente a pessoa tem esse tipo de dívida, essa deveria ser trabalhada, equacionada, né, para poder se livrar desses juros mais altos. E essa é a principal dívida hoje do brasileiro como um todo, o cheque especial e o cartão de crédito, é a que mais acaba onerando o bolso dos brasileiros? Essas são as que mais acabam onerando, porque elas são muitas vezes adquiridas por impulso. A pessoa vai comprando algo que às vezes não precisaria ter comprado. E aí vem uma questão muito importante também de quem acaba caindo em dívidas, de saber olhar, saber avaliar se aquilo que você vai comprar você precisa ou se você gostaria de ter aquilo. Até porque a gente vive num período de empolgação, né, professor? Agora na sexta-feira nós teremos o Black Friday, né? Então as pessoas são incentivadas a gastar aquele 13º às vezes, né? Aquela proposta da vitrine colocando 30% Isso. a menos, talvez para você ela não seja interessante, porque você não está precisando daquilo. Então o que se aconselha é que se faça um planejamento. O 13º também ele deve servir para a pessoa aproveitar o final do ano, ter algo diferente no final do ano. Mas isso é bom que seja planejado. Então, se você tem presentes para dar para algumas pessoas, ver quanto você quer gastar com isso. De qualquer forma, né, todos os economistas, todas as pessoas que lidam com a área financeira, recomendam você guardar 10% de toda a sua renda, não apenas o 13º. Então, poderia já fazer ali uma reservinha, deixa 10% para uma emergência durante o ano, ou então para depois acumular para fazer algo mais importante. Algumas leituras que eu fiz sobre essa questão financeira de final de ano coloca que não se deve fazer prestações, talvez, ou pelo impulso de ter a entrada, comprar algo muito grande que vai lhe endividar pelo ano seguinte. Até porque, mais uma vez, né, nessa época de final de ano, as pessoas, o comércio às vezes picha, joga lá para março, ou seja, é uma guerra, né, entre o comércio e o varejo ofertando, obviamente, que eles têm que sobreviver disso, ofertando esses produtos no final do ano, e as pessoas do 13º. Até porque muitas pessoas acabam antecipando o 13º, tem empresas que antecipam, financeiras que antecipam, enfim. Mas a questão da compra à vista, sem precisar já entrar 2016 com um crediário, com um carnezinho de prestação,
é também interessante para o 13º salário, professor? É interessante. Até, por exemplo, se uma pessoa tem parcelamentos, que estão todos eles em dias, carnês em dias e tal, não é uma preocupação de pegar o 13º para quitar esse tipo de dívida, que já está enquadrado no orçamento que você tem durante o ano. Então, talvez seja o caso de utilizar o 13º, pegar essas ofertas, comprar à vista, e que você acaba tendo um desconto, tendo vantagens com a compra à vista. E ao longo do tempo, existe um momento da vida das pessoas em que você precisa comprar o seu primeiro apartamento, sua primeira casa, depois você precisa comprar seu primeiro automóvel. E isso é difícil de comprar sem fazer um parcelamento. Já outras coisas você pode aguardar um pouco e comprar à vista. Então a sugestão é que você faça esses endividamentos e quando se livrar deles, quando vai trocar de novo o carro, só faz quando tiver dinheiro. Então, a não ser que tenha uma questão muito necessária. Então, essa é uma questão importante da pessoa planejar o seu gasto quando não precisar financiar, não financia. Que o financiamento próprio, ou a sua poupança, é muito melhor, é muito mais barata. Exatamente, com certeza. Bom, professor, falando em 13º salário, falando em final do ano, mas o importante é que as pessoas também se planeiem. O senhor acabou de dar uma dica aqui para os nossos ouvintes da Tirol FM. O senhor falava dessa economia de 10% do que recebe no ano, né? Isso. É importante, nós brasileiros não temos nós não temos esse hábito de fazer isso. Ainda somos muito impulsivos na hora de ver uma vitrine bonita, na hora de ver um aparelho bonito, um celular, coisas que não são supérfluas mais, né? Mas não são necessidades de uma primeira linha. Nós brasileiros ainda vamos muito pelo impulso, não temos esse hábito de economizar esses 10%? É muito difícil. Eu estive lendo algo a respeito nos últimos dias e 85% das pessoas estão endividadas. 85%? 85%. Agora, o endividado não significa que o sujeito não esteja pagando suas contas, né? Ele tem dívida, tem prestações, tem compromissos a cumprir. Porém, então, seriam 15% que não estão endividados, que poderiam ser esses que têm as suas reservas. É muito pouco, porque a expectativa de vida ela vai aumentando muito e você vai ter um padrão de vida enquanto trabalha muito diferente, talvez, do padrão de vida que você vai ter que ajustar depois de parar de trabalhar, porque as nossas aposentadorias, e não é só no Brasil, né, não é falar mal da nossa aposentadoria, a nossa Previdência Social, todos os países estão encurtando os benefícios da Previdência. Então a sugestão é que você guarde enquanto estiver nativa, para que depois, quando você estiver não mais nativa, você tenha um pouco disso que você guardou para gastar naquele tempo, né? Essa questão, professor, que vocês tanto discutem e oferecem também com relação à educação financeira, né? Os nossos pequenos têm que começar a ser educados também financeiramente. Eu tinha uma conhecida minha que tinha uma menina de 5 anos que ela, toda vez que ganhava uma moedinha, ela botava um papel de caderno em cima da moedinha e pintava com uma caneta, com um lápis, para ficar marcado. Um dia eu questionei para ela, com 5 anos, e daí ela botava no cofrinho. Eu disse, moça, por que você faz isso? Ela disse, olha, é para saber o que eu tenho aqui dentro, Vini. Ela me disse, sim. Com 5 anos, 5 para 6 anos. Essa educação financeira, ela não tem que começar um pouco mais cedo nas nossas escolas, já, para que não tenhamos adolescentes, pré-adolescentes, jovens e adultos endividados, depois que não entrem nesse 85%, professor? É importante, sim. Eu ia fazer um comercial aqui no CGO, nós temos aí um programa de extensão, né, onde vários professores trabalham, coordenado pelo professor Sandro Faleiro, que faz visitas às escolas durante todo o ano, falando dessa organização, dessa previsão financeira, planejamento financeiro. E é muito importante, muitas professoras se surpreendem, né, com essa informação, porque é que eu não tive isso enquanto era aluno lá na escola, a oportunidade que esses alunos estão tendo. Então sim, a educação financeira é importantíssima, porque você vai conviver com ela a vida toda, não é só em alguns momentos. Nós estamos falando agora do 13º, mas e o 13º ele vem num momento interessante também, essa virada de ano, que você tem os gastos com as festas, mas principalmente, né, vem aquelas cobranças públicas, o IPTU, o IPVA e tal. Então a pessoa que, em tempos que eu estudava, eu procurava deixar o meu 13º exclusivamente para pagar a mensalidade escolar. Então eu podia gastar o que eu vinha ganhando, porque o 13º eu preservava para pagar a minha mensalidade, que na época era pago à vista, lá em janeiro, fevereiro, quando fazia a matrícula.
Então essas coisas a gente vai trazendo de berço, mas é importante que as crianças saibam o custo do dinheiro, que isso tem valor, e fazer abrir mão. Você dá R$5, ou escolhe a bola, ou escolhe isso, ou escolhe aquilo. Vai no mercado, veja o que ela pode comprar aquele dia, planeja e não faz nada diferente daquilo. Então já sai de casa planejado. Algo que eu acho de fundamental importância e que é quase um clichê dentro de que com quem trabalha com dinheiro, né, professor e coordenador, a gente está para citar o nosso ouvinte, nós estamos conversando com o coordenador do curso de Ciências Contábeis da Univates, Ari Kinzel, falando do 13º salário, falando também de educação financeira. Acho que a principal dica, né, professor e coordenador, é justamente tu não gastar além do que você recebe, né? Isso. Como as pessoas se perdem nessa via de duas mãos, né? É muito importante, quando a gente fala em planejamento, é algo muito simples. Às vezes as pessoas pensam que precisam de um software, precisam de um celular com um programa para isso. Não, você precisa apenas de uma cadernetinha aí anotando diariamente o que você gasta, o que você tem de gastos fixos. A gente sempre recomenda que não se caia em gastos fixos muito altos. São aquelas contas mensais. Daqui a pouco você precisa água, luz, telefone. É fixo. Eu preciso de algum acesso à internet, preciso ter o melhor programa aí de televisão paga. Então eu preciso fazer um ajuste de quanto eu posso ter desses gastos fixos. Porque esses são cortes, você reduz do seu salário diretamente todo mês esse valor. Então reduzir os gastos fixos é uma maneira de você ter mais algo disponível. E sim, planejar a partir das entradas e saídas mensais. Às vezes se pensa que o 13º vai salvar a pátria. Eu trabalhei em várias empresas e às vezes pensava assim, tá meio ruim aí, setembro, outubro, novembro. Vamos deixar assim que em dezembro a gente vende o dobro e resolve o problema. Só que naqueles 3 meses que ainda tinham pela frente, sem fazer nada, o dezembro não resolvia mais o problema. Tinha que trabalhar muito melhor o caixa da empresa. Então também, assim como as empresas maiores se organizam muito bem, nós bem pequenininhos, lá na nossa família, também temos que nos organizar bem. Até porque nós falávamos antes, só voltando ao 13º, esse planejamento, 13º vem em dezembro, né? E depois aí a gente tem 2 períodos, especialmente de janeiro, fevereiro, um pouco de março, onde o comércio também ele não é tão aquecido, né, professor? Nós temos férias, muitas pessoas viajando, então, ou seja, a quantidade de dinheiro que circula nos primeiros meses do ano circula para pagamento de impostos, IPVA, IPTU, entre outros, mas é aquele dinheiro que quem queria comprar uma roupa, um tênis, um eletrodoméstico, em janeiro e fevereiro ali costuma dar uma retraída também. Então é importante a gente não se iludir com o 13º salário, né? A gente está falando do 13º especialmente famílias. Então famílias serão a mensalidade escolar, a mochila escolar, os materiais escolares. Há uma tendência do pessoal tirar férias em janeiro, fevereiro, então recebe antecipadamente. Também. E o dinheiro no bolso é vendaval, dizia uma música aí. Esse dinheiro que se recebe nas férias eu queria abordar com o senhor também. Porque esse é outro, né? As pessoas não se dão de conta que elas não receberam nada mais que o adiantamento, né, professor? Exato, isso ocorre com pessoas muito esclarecidas, não é com as pessoas mais humildes em termos de conhecimento. Pessoas muito esclarecidas, poxa, mas por que vocês me pagaram tudo em janeiro, agora em fevereiro não vou receber nada? Com pessoas bem esclarecidas. Então, realmente, as férias é uma antecipação, você tem que realmente fazer, retirar ali. Eu penso assim, quando eu estou de férias, eu recebo aqueles 1/3 a mais. Bom, esse 1/3 é férias, o resto é o salário do mês, eu preciso deixar lá para as contas normais. Essa é uma conta bem boa de fazer. Recebi as férias, aquele 1/3 é sagrado para você se divertir, talvez. E o resto é o salário do mês. Nada mais que um adiantamento do mês. Professor, como estamos aí na reta final da Univates, já esse semestre de segundo semestre de 2015, o ano de 2015 vai se despedindo de forma tranquila na Univates, o senhor como coordenador do curso? O curso de Ciências Contábeis tem sido bem avaliado pelo MEC, pelas nossas exames de suficiência e tal. Estamos contentes, né, com o desempenho do curso, apesar de que o FIES tem nos atrapalhado em termos de possibilidade. Eu digo que muitos que não conseguem estudar por não ter o FIES, e seria o grande recurso deles para fazer o seu curso. Mas está bem o curso, está bem a Univates também, estamos também passando por essa
por essa dificuldade, digamos assim, que a economia vem, mas graças a Deus lá se planeja muito, se estrutura muito, se age rapidamente, está se conseguindo levar o barco bem alinhado. O curso de Ciências Contábeis é um dos mais antigos da Univates, né? Isso, nós festejamos há poucos dias 45 anos do curso, são já 40 anos de formaturas, 45 de licença do curso, já formou mais de 1.300 contadores na região, e estamos com um grupo de alunos em torno de 600 alunos agora, e muito bom, o curso tem dado alegria para muitas pessoas que Sabe que fizeram. A gente comentava, fugindo um pouco do assunto, mas aproveitando, nós comentávamos, a gente recebe aqui representantes do Sincovat, órgãos que representam a classe dos contadores, e falávamos dessa mudança. Acho que a tecnologia mudou muito o perfil do escritório de contabilidade nos últimos, talvez, 15 anos, né, professora? Eu penso que o curso da Univates também, nesses 45 anos, passou por essa trajetória, acompanhou toda essa trajetória, né? A gente passou por um período em que se fazia todos os formulários, todos os requerimentos, os preenchimentos, você fazia uma verdadeira pasta para levar aos órgãos públicos. Hoje você preenche isso tudo via internet. Tem uma figura pejorativa do contador, do guarda-livros, né, para ele escondia os livros lá e tal. Porém, se você olhar pela contabilidade, é o primeiro órgão, né, a primeira área em que há inovações muito grandes. Se você olhar para a Receita Federal hoje, a contabilidade é toda ela praticamente feita de forma digital. Sabe que quando eu comecei aqui na rádio, vou completar agora 4 anos, há 4 anos atrás, quando eu entrevistei um contador do período do imposto de renda, ele ainda citou, olha, o formulário pode ser preenchido ou ainda pode ser entregue via disquete. 4 anos, né, professor? Não. Hoje em dia, como muda rápido, né? E aí você vai para a sala de aula falando dos livros contábeis, razão, isso, aquilo lá, e você tem que encadernar, tem que cuidar para não borrar, etc, né? E hoje você manda a escrituração digital, você manda o seu arquivo, né, digital para a Receita Federal e não mais o livro. Então, mudou muito, é uma profissão moderna. E nós temos que admitir também que nós temos muitos contadores formados que não vão trabalhar especialmente na contabilidade. Estão nas instituições financeiras, são empreendedores, têm outros negócios. A contabilidade, assim como a administração, abre um campo muito amplo de conhecimento nessa área de negócios, e as pessoas simplesmente fazem contabilidade e depois, eu não vou atuar como contador, mas eu vou utilizar esse conhecimento, especialmente a parte gerencial, para tocar um negócio. É verdade. Muito bem, professor e coordenador do curso de Ciências Contábeis da Univates, Ari 15, professor, obrigado pela sua disponibilidade de vir até Teutônia aos nossos estúdios. E esse bate-papo é sempre importante, porque tenho certeza que quem está nos ouvindo em casa pode tirar algumas dicas do que o senhor falou para os nossos ouvintes. Tenha um bom dia, até uma próxima oportunidade. Obrigado pela oportunidade e um bom dia a todos. 8h25, vamos a um breve intervalo. Na sequência, as informações finais do primeiro jornal de hoje, trazendo, antes de ir para o recado dos apoiadores, mais um destaque do esporte com Luciano Galler.